Mas eu quero entender com você o seguinte, cara. Tu citou aí força similar, né? Foi isso que você falou? Um termo? Combate de similar. Combate. De similar. Exatamente. Aqui na América Latina, os nossos vizinhos, comparativo aí com o que eles têm de capacidade, Uhum. de qualidade, assim, na questão de ser mais moderno e Aham. também de volume, como é que nós estamos posicionados? Eu diria que o avião assim com mais capacidade, né, que existe hoje, que faria mais frente, seria da Venezuela, né? São os Sukhoi que eles têm. Só que nós não sabemos, hoje em dia, se eles têm um treinamento suficiente e um armamento suficiente capaz vamos dizer, entrar em combate contra o Brasil. Porque mesmo o F-5 sendo um avião já limitado, o armamento que nós possuímos é um armamento moderno, né? E nosso treinamento, eu diria que está à altura para fazer frente a qualquer força aérea hoje do Cone Sul não, da América Latina, né? Então a gente tem essa dúvida, como é que o venezuelano está treinado? Porque na época que a gente fazia nossos treinamentos, esses internacionais, nós notávamos que eles tinham assim, eles não tinham tanta doutrina quanto nós tínhamos, né, nossos voos, né? Vamos dizer, a doutrina de ataque, a doutrina de defesa, a doutrina de navegação. Nós não sabemos qual é o nível de treinamento, porque é o seguinte, Mas isso tudo pode mudar, né? isso tudo Em pode mudar, 20 anos pode mudar tudo. pode mudar tudo. E tem uma coisa muito importante aí que a gente tem que levar. Um avião Sukhoi desse para voar, ó, tem que ter É grana, exatamente isso que eu ia falar. Eu, né? eu ia Então, complementar hoje, nessa Exatamente. questão da hora do Da voo hora de aí. voo, porque é caríssimo, né? é, Uma hora de voo de um Sukhoi desse é caríssimo. hoje botar ele no pau lá, não tem quem vai sustentar ele. É. Monetariamente, a gente sabe que a Venezuela não vai ter dinheiro para. Então, é o que eu ia falar. Você gastando, sei lá, US$ 50.000 por hora de voo, então você tem que dar um número X de horas de voo para o piloto para ele estar conseguindo operar tudo aquilo que eu te falei. Né? Todos aqueles menus, todos aqueles lançamentos, todas as situações de combate. Então, isso não adianta, requer que você voe. É que nem a gente, toda semana a gente faz acrobacia, porque se a gente parar, a gente perde a mão. Né? Só que nossa, comparado ao combate aéreo que a gente faz, é muito fácil. Pô, tem que falar da Esquadrilha Fox daqui a pouco, rapaz. Então, um combate desse, para você estar realmente apto a entrar no cenário, não só contra o teu amigo, você tem no outro dia, mas contra os possíveis inimigos, ele demanda muito tempo. Né? Tanto eu como a Ashley, nós comandamos esquadrões, existe um programa de treinamento para todos os pilotos que ele tem que ter tantas missões de combate, tantas missões de ataque a solo com bomba, tantas missões de ataque a solo com tiro, Anualmente você faz tudo anualmente isso. tudo isso, tantas missões de ataque com foguete, tantas missões de ataque de tiro aéreo, para você realmente, na hora que tocar a sirene, você decolar para interceptar alguém, você está sabendo o que está fazendo e vai acertar. Então, e isso demanda hora de voo, e hora de voo demanda dinheiro. Então, nós sabemos que várias forças aéreas, tipo assim, a Argentina, que era o nosso principal foco quando a gente estava em Canoas, na nossa principal ameaça, que existia na Uhum. década de 90, né? A gente ficava de alerta e sabia que de lá tinha um inimigo razoável. Depois, né, com a mudança de política, vamos dizer, de periodização de orçamentos, as A Forças Força Armadas, Aérea foi. as Forças Armadas argentinas simplesmente minguaram, né? Foram sucateadas. Sucateadas totalmente. Então, hoje em dia, né, a gente sabe que eles não têm tanta, vamos dizer, capacidade, né, de bélica quanto eles tinham na década de 70, 80. Né? Isso tudo por quê? Por causa de dinheiro. Né? Então, não sabemos como é que a Venezuela está hoje em dia, porque aquilo lá vamos dizer, muito compartimentado as informações, né? Então, eu tenho dúvidas como é que eles estão operando aquele avião que é um avião que tem muita capacidade, mas requer muito dinheiro e muito treinamento para você estar com ele operando na capacidade máxima. Então, aqui na América do Sul, o que tem de mais moderno tá lá na Venezuela. Seria isso. De Se equipamento, estivesse operando, se estiver operando full power, entendeu? manutenção. Manutenção, logística, né? E principalmente o armamento, né? Porque o armamento vence, né? Vence. O míssil vence, né? Ele vence o propelente, ele vence o sticker. Se você não usar, basicamente você tem que jogar fora, né? E custa caro. Então tem que ver se há essa reposição desse equipamento, entendeu?
Então, não sabemos aí como é que está essa situação. Então, E não é num estalo de dedo. Vamos dizer que ele receba apoio de quem quer que seja Sim. para botar tudo operando. É o treinamento do piloto. treinamento do Não é piloto. assim no estalo de dedo. Não Em adianta. 6 meses, 1 ano, o piloto não fica pronto. Porque assim, as coisas mudam, né? Mas quem sabe, a Venezuela é mais aliada ali de Rússia, Aham. de Exato. China. Exato. E quando eles compram, quando eles adquirem é o 16 o dele? F-16? Não, Você falou? ele teve F-16, né? Eu não sei se ele talvez tenha ainda, né? Eu não tenho certeza que faz Foi o algum tempo. primeiro, né? Bem Mas no foi o comecinho. primeiro, né? Eles Mas tinham- esse que, 16. que você está citando, É qual o que é? Sukhoi. Sukhoi. Aham. Tá. Esse realmente tem um nível, vamos dizer, seria um avião que faria frente tranquilo ao que nós temos se tivesse numa situação operacional full. E aí o tamanho a quantidade que se tem influencia também? Influencia. Eles têm bastante também? Eles compraram um lote relativamente razoável na época, entendeu? Agora, assim como o armamento vai sendo sucateado ou Você não deteriorando, sabe como que... não sabemos como é que está a capacidade de reposição, que nem o Atila falou. Pô, o motor tem um X número de horas de voo para ele voar. A partir disso tem que fazer uma revisão geral. Ou faz a revisão geral, né? Ou para. E era interessante quando a gente começou a ter informações do russo, que ele tinha uma época que ele não tinha nem revisão geral. Atingiu um número de horas de voo, simplesmente Joga fora o joga motor. fora aquele e tem que botar um novo. Esse foi um dos motivos que a gente não embarcou em algumas propostas russas no passado, de alguns equipamentos, por causa disso. Então, simplesmente não tinha uma revisão geral como tem o motor do F5, um GE, um Rolls-Royce, por exemplo, que você faz uma revisão geral, um TBO, e ele volta a ter a capacidade dele plena, né? Então, o equipamento russo tem esse problema, né? Nós tivemos os helicópteros russos, né? O Mi-35, Pois é. que Durou pouco, né? durou pouco, por quê? Por causa disso, né? A assistência técnica é complicada, né? Já tem a barreira da língua, que é difícil, né? E além disso, tem essas questões de contrato, questão de reposição de peça, questão de durabilidade de peças, né? De equipamentos que não realmente é incompatível com todas as coisas que existem no resto do mundo. Até as medidas são diferentes. E depois tem uma coisa interessante, né? Você tivemos esse helicóptero aí que não tem muitos no mundo, né? Diferente do F5. Quanto mais o equipamento é feito, maior quantidade em operação, você vai tendo peças de reposição, né? É verdade. De F5 hoje, porra, tem sei lá quantos, Ainda- pelo menos uns 400 tem voando por aí. Tem mais que Né? isso. Tem mais, Tem mais. acho que até Mais que lá isso, por né? 1000. Até o americano, ele está usando o T-38, que foi o precursor do F-5 ainda hoje, na Aham. formação dos pilotos dele de caça, né, em alguns esquadrões. Esse número da quantidade é número público? Então, hoje em dia, eu diria que está mais fácil de você conseguir essas informações, né? Antigamente a gente tentava esconder o máximo que podia das informações. Hoje em dia, com satélite na cabeça de todo mundo, o cara conta os aviões que tem no pátio. Entendeu? Não, mas aí eles acompanham, né? Antigamente, o F5 compramos o primeiro lote, sei lá, 47. Aí 47, caiu um, o nego vai descontando, né? Caiu outro, vai descontando. Aí daqui a pouco comprou 23, né? É lógico que não é um número exato, porque tem mas uns desse, dos 23, Mas é muito a aproximado. gente é aproximado. Dos 23 que a gente comprou a mais, a gente, né, sei lá, meia dúzia, a gente nem quis botar para voar de verdade, né? Serviu de peça para outro. Mas o número é aproximado. E aí o venezuelano lá, a Força Aérea, dá para saber a quantidade deles? Então, baseado nessas informações, quase assim, qual compraram um lote de X, né? E você procura. Tem um pessoal especializado E aí eles que é bom têm nisso. mais do que Hoje em nós? dia, eu diria que o pessoal de inteligência da nossa Força Aérea tem vamos dizer, uma noção Aham. muito próxima da realidade do que eles têm. Eu não tenho, né? Porque a gente já saiu. Eu saí em 2017, eu já estou um pouco desatualizado em função dos números. Mas a gente acompanhava, né, o que a gente podia das informações da quantidade de aviões de todos os países da América do Sul. Principalmente que são os mais próximos da gente. O Brasil é o maior país, né? Aham. E a maior tropa também. Frota, você está dizendo? A maior frota e Maior a tropa. maior tropa de Sim, combatentes. sim, com Então, certeza. assim, em quantidade, nós temos Mas aí você tem a outra quantidade área. não é o Tem- predominante. Não é Tem o... quantidade e você divide pela área.
Aí às vezes a gente não fica bom nisso, É sabe? verdade, que é uma Então área fala muito assim, grande. pô, a nossa área é muito grande. Aí quais são as melhores forças aéreas do mundo? Aí nego vai ver o tamanho da, por exemplo, da Suíça, que é assim, eles têm, sei lá, 40 aviões, é a melhor força aérea do mundo, né? Eu não sei qual é não, mas eu só estou falando isso. Pela extensão que nós temos territorial aqui, ó, a gente tinha que ter, é muito avião, bota avião nisso daí. Mas é um termo, é uma coisa difícil, né? Para a gente não tem recurso. Aí o pessoal tem é, o Bolsa Família, Bolsa isso. Então é difícil do governante direcionar. Mas as Forças Armadas ela não pode ser esquecida, né? Todo mundo sabe isso daí. Porque nós somos ricos pra caramba, né? Em termos de minério, dessas coisas, tudo. Você tem a Amazônia toda, você tem que ter um poder Tem. de o pessoal que vier querer tomar isso da gente saber que vai se machucar na hora que entrar aqui. Entendeu? Você não pode ter nada, porque daqui a pouco vem e toma e até logo. Você vai fazer o quê? Vai mudar a tua bandeira e você não vai fazer nada, não vai dar nem para brigar. Então é uma decisão difícil para qualquer governante, mas você para defender o país, você tem que ter alguma coisa. E a falta dessa, né? O que é bom, né? A falta de conflito, ser um país que não entra em muito conflito, de certa forma, a sociedade ela não compra essa ideia de uma força forte, né? É Porque você difícil. tem também os governantes, né? Política pública, a imprensa, e aí forma uma opinião ali que não chega esse investimento, né? Então, é difícil quantificar, né? E tanto é que a gente, vamos dizer, teve que repartir um pouco desses nossos recursos e voltando, como a Atila falou, para as fronteiras, que no início, né, da década de 40, 50, os esquadrões da FAB basicamente eram todos litorâneos, né? E à medida que as ameaças foram mudando, né, não só vindo do oceano, e a gente voltando à parte continental, os esquadrões foram migrando, né? Tanto é que foram criadas bases aéreas de Porto Velho, bases aéreas de Boa Vista, Campo Grande se tornou um dos principais polos da nossa Força Aérea. Por quê? Porque a gente começou a olhar para a fronteira seca, que antigamente era o que a gente via era a fronteira litorânea, né? Mas eu acho que é pela história, né? Pela O história. pessoal tinha que pousar aqui para Isso, cruzar, para cruzar para a e Segunda aí Guerra a tanto Segunda é que Guerra fez um monte de base aérea para gente, né? Natal, Fortaleza, Recife, Salvador. Salvador, então, porque era o Então, trampolim para a África, né? aí acabou a guerra, aí vamos usar, né? O que está pronto. Aí Exato. ficou ali. Ficou ali e a gente foi usando. Só que a gente começou a ver que nossa realidade, né, do nosso TO era voltada aqui para o nosso interior, basicamente. Nossa fronteira seca, que é enorme, né?